Fala aí, pessoal. Vamos entrando, vamos chegando. Vou chamar aqui a Ana Flávia para fazer essa live com a gente, para a gente voltar aqui ao assunto de vícios no casamento. Vamos chegando, vamos chegando. Prazer para quem ainda não me conhece, né? Sou Mauro. Flávia, vamos entrando aqui. Entra aí, mulher. Cadê? Deu certo? Agora tentar de novo. Isso aí é o inimigo que não tá querendo essa live, hein? Pelo amor de Deus. Sim mesmo, mulher, assim mesmo. Bora pra frente, bora pra frente. Flávia, já que a gente tava falando, mulher, lembra? Vamos falar, vamos começar direto ao ponto, né? Eu tenho umas perguntas que vieram, eu vi que você já respondeu umas perguntas também ali nos teus stories. Recomendo que quem ainda não segue o Dr. Mauro que faça isso agora e já veja ali algumas respostas, mas tem algumas coisas que vale também, né? Que algumas perguntas que foram sendo feitas que eu quero trazer. Boa. A primeira delas é a explicação, assim, para as pessoas entenderem de onde vem o vício. Porque eu costumo pegar muito caso de, né, que a esposa não entende e por não entender, ela não tem misericórdia do cônjuge. Eu tô falando da esposa que é o mais comum, né, mas também tem o oposto. E às vezes, para algumas pessoas, faz mais sentido cuidar do outro quando entende a racionalidade e quando entende que é uma doença. Sim. Faz sentido? Sim. Me parece que, na maioria dos casos, os sofrimentos das pessoas vêm por ter uma visão muito limitada sobre tudo que rege, todos os aspectos da vida humana em si. Então, uma coisa que eu gosto de passar para os meus pacientes é: tudo que existe nessa vida existe por 4 causas no mínimo, né? Uhum. Quais causas são essas? Causa material. O que é causa material? É matéria. A matéria em si do qual aquilo é feito. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse relógio aqui, tá? Esse relógiozinho aqui, ele tem uma matéria. Como assim? Ele tem isso aqui, essa parte aqui na frente dele, que é feito de um tipo de vidro, né? De um tipo de acrílico. Essa partezinha aqui, que é toda de metal. Tem também o magnetismo dele, tem aqui toda a matéria do qual ele é feito, né? E a forma? O que é a forma? Segunda causa, forma. Esse quadradinho aqui. Ele tem esse formato aqui que ele se encaixa. Tá, mas o que isso tem a ver com vício, Mauro? O vício também tem 4 causas, né? Existe a forma do vício. Qual seria a forma do vício em álcool, por exemplo? A pessoa, sempre que volta do trabalho, passa pela frente do bar. Ele tem aquele hábito. A forma de vida dele é passar na frente do bar. Ele sempre vai cair quando ele passar na frente do bar. Essa é uma forma. Uhum. E a matéria? Aqui que está a parte da doença. Quando a gente fala em causa material do vício, a gente fala em biologia. A gente fala naquele hábito que antes era controlável, porque ele passava por um canal no cérebro. Agora, ele não é mais controlável. Por quê? Porque ele passa por outro canal no cérebro. Esse mesma coisa se dá com compulsão alimentar, vício em coisa sexual, né? Vício em cocaína, vício em crack, vício em apostas. Sempre passa de algo que era controlável e dava prazer para outro algo que não é mais controlável assim. Você ainda tem liberdade humana, sim. Você ainda tem o livre-arbítrio, sim. E é aqui que as mulheres, principalmente, se frustram tanto. Poxa, mas é só ele parar. Ele faz isso porque ele quer mesmo. Ele faz isso porque quer me machucar. Enquanto isso tende a ser verdade por um lado, por outros 3 lados não é. Ele não tem mais a mesma liberdade que ele tinha antes de começar. Então eu, Mauro, que nunca usei uma droga na minha vida, nunca usei droga na minha vida, nunca. Eu tenho uma liberdade em falar: Flávia, compra ali um baseado. Olha que absurdo. Flávia, compra ali um baseado. Eu tenho liberdade para falar isso sem que eu fique viciado. Entendeu?
Sei que eu fique viciado. Por quê? Porque eu nunca usei. Agora, o cara que já está há 10, 15 anos usando maconha, ele não tem a mesma liberdade para falar isso. Ele está lutando contra o vício, ele não tem mais aquilo de pegar e falar, peraí, eu não vou mais usar. Quer dizer, eu vou usar só uma vez aqui, que vai dar certo. Dá para entender? Sim. Dá pra Sim, perfeito. entender? É aqui que está a doença. A doença está em uma redução da capacidade de liberdade do ser humano. O ser humano, quando ele tem esse problema com qualquer tipo de vício, claro que os vícios em substâncias são bem piores, porque são coisas de fora que você está injetando dentro de si. Mas quando o ser humano tem esse problema com qualquer tipo de vício, a inteligência dele não funciona tão bem quanto antes. Ele não consegue enxergar o estar sóbrio como um bem maior do que estar chapado. O estar chapado sempre vai parecer mais chamativo para ele. Ele não consegue enxergar a grande liberdade dele como algo a ser preservado, como algo que vale mais a pena do que aqueles 3 minutos de prazer que uma droga, que um álcool dá. Faz sentido? Faz, total. Isso é que é a doença. É aqui que entra o aspecto da doença quando a gente fala em vício. É aqui. É aqui. Não tanto no hábito, não tanto no exemplo que eu usei, do cara que passa em frente ao bar. O cara pode passar correndo, o cara pode mudar o caminho dele. Entendeu? Mas ele... O cara, quando é viciado, às vezes passa a vida toda, ele sempre vai... Pode passar 20 anos sem usar. Em algum momento ele vai estar sem fazer nada e vai pensar, poxa, seria bom aqui um baseado, entendeu? Seria bom aqui uma cerveja. É todos os dias vigilante, é todos os dias tenaz, é todos os dias realmente lutando contra si mesmo. Sim. É a doença. Várias mulheres não entendem isso mesmo. Mas eu acho que muito, Flávia, eu não sei o que tu acha aqui, muito é por conta da gente também. Eu não é poucas vezes, tá? Que eu vejo que gente falando que, gente assim, que é formadora de opinião, mas ao mesmo tempo mal formado, né? O pessoal falando, vício é só porque o cara quer estar lá. Cara, beleza, assim, se tu for puxar no fundo, existe um porquê de verdade, mas olha, é tanto chão até chegar aí, entendeu? Tipo assim, uma coisa é você falar isso para o cara, tu tá usando porque tu quer. Se ele tiver altamente medicado, né, assim, medicado bem, vamos dizer que o cara tem um transtorno bipolar, você medicou ele, a pessoa tá bem medicada agora, não tá mais ciclando nem para cima nem para baixo, ele tá usando porque quer mesmo. A outra é o cara que tá há 10 anos bebendo, nunca viu isso como problema, né, aí tentou parar, viu que não consegue, tá dando prejuízo para a família, nunca se tratou. É muito mais complicado, né? É muito mais complicado. E você falou uma coisa agora do transtorno bipolar, né? De estar equilibrado no transtorno para conseguir lidar com o vício. Totalmente. O vício está sempre... Vou perguntar bem sem pensar. Vai lá. O vício está sempre associado a um transtorno? Ou pode ser só o vício puro, vamos dizer assim? Pode ser só o vício puro. Aqui que entra o aspecto da liberdade humana. Nem sempre o vício vai estar associado a um transtorno. É óbvio que não, né? Por quê? Porque o ser humano tem liberdade. Então Mauro, né, eu não tenho nenhum CID, eu não tenho nenhum diagnóstico psiquiátrico. Minha história familiar, beleza, não tem nada que eu me incline para um transtorno de ansiedade, de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, nada disso. Sim. Mas eu vou à festa e eu começo a usar alguma droga porque eu quero. Porque eu acho legal, porque meus amigos me ofereceram e eu quero usar aquilo ali. Posso me viciar, por que não? Sim. Porque aí já vai além da tua vontade, né? Aí entra essa questão que você falou, que já vai para o nível da doença. Eu abri a porta e depois eu já não tenho mais tanto o controle disso, né? Não tem mais tanto controle. Agora, é muito mais comum que pessoas que tenham transtorno, sabidamente, transtorno afetivo bipolar, tá? Sabidamente, transtorno afetivo bipolar, elas tenham mais propensão a vícios. Sim. Por quê? Porque no transtorno bipolar, a pessoa, quando ela está nesse pico de energia, quando ela está na fase maníaca ou hipomaníaca, ela fica com mais inconsequência. Ela passa a pensar menos na consequência daqueles atos que ela vai fazer. Logo,
ela passa a ficar mais impulsiva. Não só isso, o pico de energia dela não vai ser direcionado, sei lá, para trabalho necessariamente. Pode até ser que seja, mas é muito raro. O Sim. pico de energia dela vai ser direcionado, na maioria das vezes, para coisas hedônicas. Para coisas que dão prazer. Sei lá, para comprar uma mansão sem ter dinheiro, né? Para ir para um prostíbulo mesmo, né? E ficar com várias mulheres, para contratar vários homens para ter relação, para gastar demais, para comer demais. Sim. É para isso que normalmente o pico de energia do bipolar é direcionado. Existe um caso legal que o Ítalo uma vez contou, que ele atendeu um paciente que ele estava num pico de energia do transtorno bipolar e ele usava esse pico de energia para ficar 5 horas rezando o texto. Isso Olha, não existe. Beleza. Isso não existe. Isso não existe. Isso é exceção de exceção. Tá? Mas podia ser. É aqui que está a liberdade humana, não é interessante? Podia ser esse o padrão, né? Poderia ser esse padrão. Mas nem mesmo, né, o transtorno bipolar é capaz de condicionar tanto assim a pessoa. Né? A pessoa pode perceber, peraí, eu tenho uma paciente que é assim, ela percebe quando está ciclando, é uma paciente muito grave, passou 20 anos bebendo direto, não tem genética bipolar, é muito grave, é muito grave. Então ela tá super medicada, mas ainda assim ela cicla às vezes, né? E ela fala, Mauro, eu tô ciclando. Tipo assim, eu não vou fazer nada que eu costumava fazer, tipo ir pra rave, mas eu né, sei chamar vários caras que eu pra tô casa. vulnerável, vamos dizer assim. Exato. Então, a gente tem realmente esses transtornos que, por si só, olha como é, por si só, eles não fazem que a pessoa use droga, eles não fazem que as pessoas bebam, né? Eles não fazem que as pessoas façam qualquer tipo de besteira. Mas, né, como nós somos seres humanos, a maioria dos seres humanos não está nesse grau ascético, né, de virtude, a pessoa vai acabar fazendo besteira, entendeu? Então, a gente tem que ter uma certa compreensão sobre isso. E existe outro lado também. Existe a pessoa que é bipolar, não usa nada, vai lá, usa alguma coisa, e aqui eu tô com esse livro na cabeça, né? Existe o caso do presidente John Kennedy, ninguém sabe disso. John Kennedy era bipolar. John Kennedy era bipolar e ele pegava e usava algumas coisinhas por fora, ele ciclava para mania. Mas olha só, John Kennedy era extremamente inteligente. Ele usou os picos maníacos dele para ser presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Não só pro lado ruim, né? Não só pro lado ruim. A maioria das pessoas que são bipolares e usam alguma droga, usam algum álcool, fazem besteira. Traem mulher, traem marido, batem nas pessoas, né? Vão presos. Então, assim, a gente tem que deixar isso bem claro. Por quê? De fato, né? O vício é uma doença mesmo, a gente tem que tratar. O cérebro da pessoa ficou doente, né? Não está mais funcionando como funcionava antes. Ainda que seja doença, a pessoa tem liberdade e existem algumas doenças mentais, notadamente transtorno bipolar, que facilitam. Entendido. E dentro do nosso tema aqui, vícios no casamento, o que você vê mais como terapeuta de casais também? Vamos ver se bate aqui. Ó. Como assim? Quais são os vícios que mais aparecem no consultório? Sim, álcool. Álcool, né? Sem dúvida, álcool. Né? Vamos lá, é dividido, mas que causa problema é álcool. Eu vou dizer, o álcool não é o mais difícil de tirar, é cigarro. Cigarro é péssimo. As pessoas não largam cigarro. Aquela coisa mais silenciosa, que não causa tumulto, né? Que a pessoa usa para relaxar às vezes, usa como forma de socializar. O álcool também, mas é muito mais barulhento, né? Sim. Agora, o álcool é o mais comum, por quê? Porque é a droga mais comum que tem, né? E diferentemente do tabaco, que foi feita uma campanha muito grande para se parar de usar o tabaco, o álcool não foi feito, né? Assim, não estou dizendo nem que é para fazer nesse sentido. Estou falando só que o álcool é mais aceito mesmo, entendeu? Então, é o que mais dá problema, é o que mais gera morbidade. Como assim, morbidade, né? Sei lá, o cara bebe, sofre um acidente, piora tudo, né? Então, perde movimento, perde funcionalidade. Então, é o álcool. E tu? Álcool também. Álcool, com certeza. Com certeza. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Às vezes não é problema. É importante falar disso aqui. Às vezes o álcool na relação não é esse problema todo.
Às Sim, eu vezes vejo algumas pessoas tendem a, até por traumas familiares, né? Tendem a não quero ver o álcool na minha frente, né? exato, exato. Às Uhum. vezes não é esse problema todo. Às vezes o cara bebe tranquilo. Tranquilo, assim, bebe lá e a mulher faz um estardalhaço. Mulheres, pelo amor de Deus, não enchem o saco dos maridos de vocês por causa disso. Entendeu? Se for um problema, beleza, mas assim não, entendeu? Porque aí o cara vai começar a beber pra descontar. Claro que não é coisa assim. Sim, Causalidade absoluta. Não, exato. mas às vezes acontece. O povo é burro mesmo, né? O cara às Uhum. vezes é meio burro. Ele vai, vou beber aqui pra agora descontar. Piora tudo, né? Enfim, tem como evitar. É um sofrimento que tem como ser evitado, né? Sim. Enfim, cigarro é mais difícil mesmo. Cigarro, já tive casais que falaram, não, a gente vai tentar parar de fumar, passo medicação direitinho, faço terapia para isso. E aí, num belo dia, né, diazinho frio em São Paulo, olham assim, vamos fumar vamos Bora. um cigarrozinho. Tem que fazer, entendeu? Sim. Essa parte da vontade também, né? Uhum. Sim. Complicado. E, e depois do vício, depois do álcool, né? Lógico, das drogas também, que são casos mais críticos, a pornografia, né? A pornografia Pornografia. também aparece dia sim, dia também, né? Como um problema que está afastando os casais. E que aí eu queria também a tua visão. Eu já fiz uma live aqui sobre pornografia que foi super bem, porque eu acho que as pessoas estão meio desesperadas, entendendo que também pode se tornar uma doença, mas eu queria entender também tua visão como médico. Boa. Funciona da mesma forma que um vício normal, né? Que um vício em cigarro, em bebida, ou é outro tipo de funcionamento, o vício da pornografia? A gente tem que entender o quê? Quando a gente fala de vício em bebida, de cigarro, de drogas de forma geral, você está injetando uma substância dentro de você. Imagina que no nosso cérebro a gente tem 5 baldes de dopamina. Dopamina, o hormônio do prazer. Então, a gente tem 5 baldes porque o nosso cérebro naturalmente consegue produzir, né? Consegue produzir uma quantidade de 5 litros de dopamina, né? Uhum. Cada balde tem 1 litro, 5 litros de dopamina. Sim. Então vamos imaginar aqui, quando você está com muita vontade de ir ao banheiro, seja para fazer o número 1, número 2, e você tem um prazer, 3 baldes de dopamina. Quando você vai para a cama com alguém, né, tem uma relação sexual, você tem um prazer de 5 baldes de dopamina. Quando você pega uma bala de êxtase e coloca para dentro, são 50 baldes de dopamina. São 60, 70 baldes de dopamina. Sim. Que do nada o teu cérebro fica inundado com todo esse hormônio do prazer. Sim. O que o teu cérebro interpreta? Olha que legal, olha que sensação boa eu tô sentindo. Quero Então, mais. eu tô conseguindo produzir esses 60 baldes aqui de dopamina, vamos criar 60 baldes aqui. A gente não vai deixar essa dopamina ser desperdiçada. Acontece que o cérebro não produz sozinho, né? No outro dia, ele volta lá para os 2, 3 baldes dele normal, e enquanto ele mesmo está esperando 60, vai ficar louco querendo mais dopamina. Essa é a biologia do vício. Em drogas, e em álcool, e em cigarro. Quando a gente vai para pornografia, é diferente. Quando a gente vai para pornografia, a gente está mimetizando um tipo de vício, um tipo de prazer, melhor falando, que a gente já tem naturalmente no sexo. Então, o que acontece? Beleza, existem... Quando a pessoa entra nesse loop, eu não quero reduzir aqui, é um problema mesmo sério, né? Você trata, eu trato pessoas com vício em pornografia, beleza. É um problema sério, mas não se compara. Nesse sentido, presta atenção, é como se... Lembra da analogia, né? O cérebro, ele produz diariamente 2 a 3 baldes de dopamina, enquanto tem capacidade para 5. Sim. É como se todos os dias o cara fosse lá atrás de 5 baldes de dopamina. O que o cérebro vai falar? Já que eu estou produzindo aqui 5 litros de dopamina, vamos aumentar para 8. Né? Aí, o cara já não se sente tão bem consumindo aquela pornografia ali. Ele pensa, sexo grupal, será que dá certo? Né? Aí chega 7, 8 às vezes. Aí, o cérebro continua nessa, né? De alargar. Não funciona do mesmo jeito de um vício de uma droga, que já vai
de cara, assim, 60, 70. É mais progressivo. É mais lento, tudo, né? E tem um limite. Não passa de 10 baldes que ele vai produzir ali, entendeu? Faz sentido? Vai. Não, assim. Sim. Então, a própria causa material, a própria biologia é mais limitada. E não tem grandes problemas também se o homem, do nada, ele falar, vou parar. Ainda que ele esteja ali com 10 baldes de dopamina. Claro, ele vai sentir abstinência, vai sentir vontade, vai sentir ansiedade. Mas se ele às vezes o cara não tiver uma vontade forte do outro lado, é bem provável que ele consiga se livrar sem precisar de remédio, por exemplo. Medicação. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? A gente tem vários remédios muito bons para pornografia. Exemplo, naltrexona. Exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A dizer, fluvoxamina, a bem dizer, paroxetina. Tem muito remédio que ajuda muito. Sim. Dependendo, claro, de caso a caso. Né? O cara bipolar não pode nem pensar nesses remédios que eu falei agora. Sim. Né? Mas assim, você não precisa. Você não precisa. Olha como você precisa desenvolver virtudes, né? Totalmente. Totalmente. É olhar assim, isso aqui é o que eu quero. Sim. Eu vou mirar minha vontade para isso aqui e eu vou alcançar isso aqui. Puxa, Sim. Né? A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Quando o cara ele tá imerso no vício da pornografia, qual o problema? Ele tá sempre se inclinando para o que é mais fácil. Ele já percebeu que aquilo ali não é bom. Ele já percebeu que o melhor é o mais difícil. Né? E agora imagina, né? Você chegar nesse ponto de falar, eu quero isso aqui e não importa o que aconteça, eu vou alcançar. Você precisa de um apetite irascível, de uma coisa dentro de si muito bem trabalhada já. Né? É por isso que muitas vezes a gente precisa realmente entrar com medicação. O problema é, olha como a linha é tênue. Lembra do transtorno bipolar? O transtorno bipolar, um dos sintomas é o quê? Excesso de libido. A energia tá alta, a libido do cara tá alta, muitas vezes ele desconta tudo na pornografia, né? E aí você não pode dar esses remédios que eu falei ainda agora para um bipolar, porque senão piora, né? Aumenta mais ainda. Você tem que pegar e tratar a bipolaridade para aquela libido baixar e aí sim você fazer um trabalho moral, intelectivo maior. É bem complicado, assim, é bem complexo, né? Assim, tratar a gente, graças a Deus, é complexo. Se fosse muito fácil, não seria, né? E nisso tá também a importância de ter profissionais que nem você que cuidam das duas partes, né? Tanto da medicação quanto da parte de valores e terapêutica, né? Porque é complicado a medicação sozinha, muitas vezes eu vejo que também não dá conta, né? É tão complicado. Tem pessoas, assim, próximas a mim que né, assim, tiveram problemas bem sérios com isso, com pornografia. Pessoas próximas mesmo, tá? Sim. E já não tinham, assim, já não tinham uma formação moral muito boa. Acabaram indo para psiquiatra, psicólogo, que não tem formação moral também. São muito relativistas. E o psiquiatra foi muito bem, assim, medicou ele, ficou bem ele. Ao mesmo tempo falou, cara, né, masturbação, né? Para 100%, que coisa mais castrativa, entendeu? Não tem porquê isso. Sim. Pô, cara, tá de sacanagem, entendeu? Tá de sacanagem, cara. O menino quase perdeu tudo. O menino, sei lá, essa pessoa específica que eu tô pensando tava noivo, né? Trabalhava bem. Então quase perdeu tudo por causa de porra de vista em pornografia. Aí tu vem me falar Passar que a masturbação é castração. Não parar de masturbar 100%, você vai estar se castrando. Ai, gente, pelo amor de Deus. É sério, tem que ter santa paciência. Então, é muito difícil você vislumbrar uma cura para uma pessoa dessa. Uma pessoa que eu gosto pra caramba, entendeu? Que eu tô pensando aqui. E a longo prazo, se, assim, tem que acreditar na providência divina, que ele vai se deixar tocar pelo amor de Deus e vai ter uma clareza de pensamento. Mas a longo prazo, se isso não acontecer, é muito difícil vislumbrar uma cura para uma pessoa dessa. Um rapaz me perguntou hoje, Flávia, Mauro, como é que tu vê aí espiritualidade, vícios? Cara, é tudo. Eu
não vejo uma cura sustentada a longo prazo para qualquer problema de vício. Qualquer problema de vício, se você não tiver a presença da graça. Da graça. Não é só oração da boca para fora. Mas pode fazer, se não quiser fazer nada, é melhor que fazer nada. Mas é a presença da graça mesmo, assim, sabe? É uma entrega à verdade de Deus, à bondade de Deus, que tem que ser incondicional. Ter pelo menos a disposição de ser irrevogável. É muito difícil fazer uma coisa irrevogável assim de primeira. Você vai fazer muita besteira ainda, vai cair várias vezes. Mas tem que ter pelo menos a disposição de ser irrevogável. Sem isso, eu não vejo uma cura a longo prazo. Eu vejo uma troca, no máximo. Deixou de ter aquele vício e vai para outro. De verdade, de verdade. Então, essa por isso que a gente fala para uma mulher ter segurança num homem, principalmente quando passa por vícios e tudo mais, esse homem tem que ter uma espiritualidade, né? Porque senão não tem como. Ele vai melhorar, ele vai ter uma melhora temporária, mas ele, né, a tendência... Isso vale também para traição, né? Se a gente extrapolar. Se a pessoa não tem uma espiritualidade, não tem por que ela se manter limpa, né? Totalmente a questão. A mulher, ela busca dentro de si uma estabilidade muito grande que ela não tem na materialidade dela. O corpo da mulher é muito instável. Então ela fica buscando o tempo todo essa estabilidade, inclusive no homem. No homem, mais que em qualquer outro local. Ela busca essa estabilidade no homem. O problema de hoje, minha amiga, a cabeça de todo mundo foi destruída pelo feminismo. Detonada pelo feminismo, especialmente das mulheres. E elas perderam a noção do que é um homem bom, do que é um homem moral, digno, né, que pode dar essa estabilidade para elas. No fundo, o único que consegue dar essa estabilidade é Cristo. O único. Mas, quanto mais aquele homem com quem a mulher está se relacionando busca se assemelhar com Cristo, busca imitar as virtudes de Cristo, busca estar perto de Cristo, mais ele vai ser capaz de conferir essa estabilidade para ela. É muito claro. É muito claro pra gente. Que a gente tá numa boa. Pra gente que já... Né, que já... Exato. Que já entendeu, né? Exato. Esse que é o problema. E pensando nisso, como é que, né, a gente fala muito da esposa, eu tô colocando muito a esposa aqui, mas são os dois lados, né? Mas no que tá mais consciente, vamos dizer assim, como é que faz para ser esse canal para o outro querer melhorar? Porque eu até tinha colocado uma pergunta aqui, que é mais no sentido de como que o cônjuge... Eu brinco muito com a minha filha aqui, muito ajuda quem não atrapalha, né? Sim, total. E aí a pergunta era, como é que o cônjuge ajuda o outro a se livrar do vício? Mas eu tenho a impressão que também muito ajuda quem não atrapalha. Então, como é que o cônjuge não atrapalha para que o outro se livre do vício? Por que eu estou falando isso? Porque entra nisso que você falou da mulher, às vezes, ser tão chata, né? Eu falo como lugar de fala, porque eu já fui muito chata, ainda sou um pouco. Mas a gente sabe que a gente é chata, né? Tem que ter uma consciência. Mas eu vejo que, às vezes, o homem quer estar fora de casa, ele usa essas saídas, por exemplo, né, do álcool que acontece tanto. Quando eu atendo, inclusive os homens, né, os esposos que bebem, eles me falam, eu bebo para relaxar, eu bebo para desestressar. Quando, na verdade, você, esposa, não poderia ser esse lugar de descanso para ele? Esse lugar de relaxamento? Por que a sua casa não é esse lugar de relaxamento? Então, acho que entra um pouco disso. Será que você não está atrapalhando também, ao invés além de não ajudar, também está levando... Eu sei que é injusto falar isso, mas levando o seu marido para o vício? O que me parece é que as mulheres, elas me parece bem claro isso. As mulheres, elas não sabem onde está a força delas. Né? A força delas não está no grito, a força delas não está na discussão, na acusação, na encheção de saco, no mostrar que está certa, no pedir para o cara pedir desculpas, no pedir para o cara prometer uma mudança. Isso tudo é insuportável.
raramente tem um efeito benéfico. Sim. A força da mulher está na vulnerabilidade dela. No meio que olhar assim, saber sofrer, tem uma certa paciência. Assim, vamos imaginar o seguinte cenário absurdo. Imagina que uma mulher encontra o cara bêbado em casa e ela começa a se trocar com o cara, a gritar com o cara, a brigar com o cara. Assim, se você for pegar as últimas consequências disso, pode Na mão mesmo. dar merda, pode dar merda. O cara pode... Quem é essa mulher que tá brigando comigo, gritando aqui comigo? Ela acha que é homem? Não deve ser homem. Ela aguenta um soco. A força da mulher não tá aí. Não está aí. Mas, doutor, meu marido é alcoólatra, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar ele. Calma. Número 1. Ninguém te obriga a estar nesse casamento. Você tá porque você quer. Você quer continuar nesse casamento? Quer mesmo? Então você tem que fazer a coisa direito. Desse jeito que tá, a coisa não vai pra frente. Desse jeito que tá, a coisa não vai pra frente. Você vai se lascar. E não adianta falar que vai chamar a polícia depois. Pode ser tarde. Tá? Pode ser tarde. Medita sobre isso. Medita sobre isso com calma. É a tua segurança que tá em jogo aqui. Tu quer continuar nesse casamento? Beleza, vamos continuar. Tu já entendeu que tu não tem força, né? Show de bola. Não tem força. O que tu tem que fazer? Número 1. Tu sabe que ele tem um problema. Tu vai tentar reduzir ao máximo os danos. Como assim reduzir os danos? Se afastar dele fisicamente, se ele estiver muito bêbado. Pegar e não deixar muita coisa financeira na conta, na mão dele, se possível. Se possível. Tá certo? Se tiver criança, também tentar separar um pouco do convívio, né? Por mais que não queira se separar da casa, digamos assim, tentar ao máximo separar do convívio do pai bêbado. Paciência. Paciência que vem de oração. Você não consegue virtude da paciência sem oração. Você não vai saber sofrer sem você ter alguém que é mais forte que você ali, por você. Número 6. Esse cara, uma hora ou outra, vai fazer uma merda tão grande que ele vai pedir ajuda. Esse é o momento que você age. Esse é o momento que você age. Sinceramente, eu não recomendo ficar esperando esse momento acontecer para agir. Né? Então, se você vê que a coisa está esquentando, mete o pé da casa, entendeu? Às vezes é isso que falta também pro cara acordar pra vida. Chama a polícia. Não importa, tá? Informações possíveis. Agora, se você optar por ficar paciente dentro de casa, não, vamos orar, vamos servir, vamos ser mais feminina, vamos ser mais dócil, vamos tentar falar com respeito, com mansidão. Paciência. Uma hora ele vai pedir ajuda. Uma hora ele vai querer sair dessa. Às vezes por ti, às vezes porque fez alguma cagada e realmente, né, ele viu que, pô, assim não dá. Né? E tentar, ao longo desse tempo, não encher o saco do cara. Não pegar e apontar, gritar, porque senão a coisa pode dar ruim. Faz sentido? Total. Eu vejo que todos os casos de pacientes minhas que têm sucesso no tratamento do marido que tem algum vício, é muito mais, quer dizer, em tudo, né? Não é só no vício, mas é muito mais calando do que falando, né? É muito mais fazendo a sua parte como esposa. É o que você falou, essa vulnerabilidade. Inclusive, a gente fala muito disso, né? Não se conversa com bêbado, não se conversa com... Né? Você não fica discutindo com bêbado, não pega nem bem, né? Ficar discutindo com bêbado. Então, né? Quando eu vejo que a esposa chega para mim e fala, porque ele chegou bêbado, e aí eu falei isso, eu falei aquilo, ele não lembra de nada, né? Você tá só sendo a chata. Você não tá, né? Você não tá ajudando. Eu sei que você quer ajudar, mas você não tá ajudando. E quando eu vejo a mulher que tem resultado realmente e gera uma evolução na libertação do vício do marido, são essas mulheres, primeiro, que se encontram com Deus e aí tem essa força para ser mais paciente e que esperam o momento e fazem a sua parte. É que o quando a gente pede, né, até eu tenho usado esse argumento que o Dr. Jorge falou numa live,
que é o que a gente pede para os nossos pacientes, às vezes é meio cruel, né? Porque a mulher tá lidando ali com um marido viciado, bêbado, e ela ainda tem que ser paciente, né? Totalmente. Mas por isso que sem espiritualidade a gente não consegue. Porque a gente está pedindo uma coisa que Jesus consegue, né? Total. Ao mesmo tempo, chega a ser cruel. Ao mesmo tempo que é cruel, Flávia, sei lá, eles querem isso. É justo. Eles estão optando todo santo dia por isso. São os pacientes. Eles querem. Ninguém está obrigando eles, ninguém está forçando, ninguém está coagindo. E ainda se estivessem coagindo, eles querem estar aqui para isso. Eles optam, eu quero ficar com esse vagabundo, com esse bêbado. Eu quero ficar com essa prostituta, com essa megera. Sim. Tu quer ficar mesmo? Então tem esse caminho aqui. Ninguém... Você falou, né, você falou no começo, né, que sempre, acho que foi até na outra live, que não sei se vai ficar gravada, né, no outro pedaço aqui, antes de cair, que a gente já tem sinais, né, antes de se casar. E aí tem uma moça aqui na internet que tá bem famosinha, que ela fala uma frase que eu adoro, que é: errou no recrutamento, capricha no treinamento. Você errou, cara, né? Você errou. E outra, ninguém obriga a caprichar no treinamento. Aí... Eu não tô aqui fazendo bandeira para divórcio. Não é isso. Mas tudo tem um limite, né? Ninguém obriga. Ninguém obriga. Sim. Ninguém obriga. Ah, mas eu vou ficar sem comungar. É porque a igreja só permite um casamento. Tipo, beleza, é isso mesmo. Tu tá optando por comungar e apanhar todo dia também. Sim. Sabe? Escolhas, né? Faz. Sim. A gente tá muito preso também, e aí, como você falou, né, da nossa bolha aqui, a gente tá muito preso nessa questão do dever. E eu vejo muito as esposas que cuidam, né, de maridos viciados, que só elas ainda não desistiram desse homem, né? Os pais já desistiram, os amigos já desistiram, ele mesmo já desistiu dele, e a esposa tá ali, né? A esposa tá... Mesmo às vezes a gente falando, né? Sai dessa situação, né? A gente sempre dá essa orientação. Começou com agressividade, tchau, né? Tchau, liga para a polícia, tchau. E mesmo a gente falando isso, tem paciente que fala, não, eu vou ficar aqui. Você falou da bipolaridade, eu lembrei agora falando disso, que tem uma paciente que ela justifica o fato dela ainda estar com ele, mesmo ele já tendo agredido ela e os filhos, ela justifica porque ele é bipolar. Então ela fala, tipo, não é ele, entendeu? Então é complexo. E eu falo, aqui entra, né, o nosso papel de, cara, não tenta fazer isso sozinho. Não tenta fazer isso sem ajuda médica, sem um terapeuta, porque é muito difícil. Para não dizer impossível, né? É muito complexo, muito complexo. É o tipo de coisa, Flávia, que só vai em terapia mesmo. A pessoa só consegue entender as reais motivações pelas quais ela está fazendo aquilo em terapia. Ela só consegue melhorar as motivações em terapia, só consegue melhorar os meios que ela está fazendo em terapia. E é muito comum que as pessoas adoeçam, sim. Né? Agora sim, Flávia, é complexo. Olha como é interessante. Vou pegar esse livro aqui para citar. Esse livro aqui, não sei se você já conhece, né? Um Pijama para Dois. Sim. Esse livro aqui é maravilhoso, sabe por quê? Ele tem uma frase muito boa. Quer dizer, ele é maravilhoso por completo. Mas tem uma frase muito boa que eu queria trazer para cá. Ele pega uma parte para falar que o que o casamento não é. Ele coloca, o casamento não é uma ONG. O casamento não é uma obra de caridade, né? Olha como é interessante o trecho. Algumas pessoas, sobretudo mulheres, sofrem do problema contrário ao anterior, que ele coloca lá outro problema. Né? Uma coisa é casar por amor. Outra, completamente distinta, é casar por compaixão. E é mais frequente do que você pensa. Casamento não é ONG, ele coloca. Casamento não é ONG. Cara, tem muita mulher que está confundindo. Eu falo,
muito sofrimento poderia ser evitado, tá certo? Eu não tô falando que é o melhor que tem para se fazer é evitar sofrimento. Sim. Mas às vezes é desnecessário e ninguém te convoca isso. Mas muito sofrimento poderia ser evitado se as pessoas soubessem o porquê de elas quererem fazer aquilo que elas querem. Sim. Se as mulheres, principalmente, soubessem por que eu quero manter esse casamento com esse bêbado bipolar. Né? Sim, o que me prende aqui, né? Sim. A coisa é complexa, mas não é tanto. O mais complexo mesmo é acessar isso no ser humano, Flávia. Mas não é tanto. Quando a gente fala de vícios no casamento, voltando para o nosso tema, a verdade é, tá certo? Se o cara já tinha um vício antes do casamento, escondeu deliberadamente de ti, o que é muito difícil, vamos combinar, é muito difícil. Né? Teu casamento é nulo. Nulo. Quer lutar por ele? Opção tua. Se o cara desenvolveu um vício no casamento, e o casamento de vocês não tem matéria de nulidade nenhuma, você tem obrigação moral de ir atrás daquele cara. Né? Agora, a minoria dos casos são tão claros assim. A minoria das pessoas se casa tendo noção do que tem que fazer no casamento. Se casa realmente sabendo o que significa, quais são as premissas, quais são as obrigações. Sim. É muito não tem é muito confuso, né? Às vezes, para a pessoa, para a gente. Faz sentido. Sim, sim. Por isso que fica tão difícil a gente aplicar, né, regrinhas, né? É difícil ter... Não tem um padrão de... Eu acho que o padrão, né, que a gente poderia sugerir aqui é cuidar das virtudes, das suas, né, e tentar levar o teu marido para essa vida também de virtudes. Eu acho que não tem outra... Uma coisa que me veio aqui que talvez você possa sugerir, né? Eu tenho muito... Você deve passar por muito disso também. Meu marido precisa fazer terapia. Ou meu marido precisa passar no psiquiatra. A esposa chega para a gente falando isso. Ou já marca, né? Já marca com a gente sem nem perguntar para ele se ele quer. Você falou sobre esperar o momento em que ele pede ajuda. Seria nessa hora que a gente deveria, né? A gente como esposa, que eu digo, aí sim, quando ele pede ajuda, você fala, já pensou numa terapia? Já pensou em ir no psiquiatra? Ou tem outras formas de fazer isso antes? Não é tão preto no branco, né? Não é tão preto no branco, sabe? Mas essa, sem dúvida, é a melhor hora. Não, vários pacientes são assim, vários. Mas é a melhor hora essa. Agora, eu já peguei um caso pesado até, né? De um rapaz que estava ali claramente obrigado. A esposa obrigou assim, você vai. Sim. Aí pagou o atendimento, foi lá comigo, cara caladíssimo, assim, não queria falar nada, né? Aí perguntei um negócio sério pra ele, bem sério até, que era questão de ideação suicida. E cara já parou pra pensar, ele, não, às vezes eu já falei alto, assim, mas só por brincadeira. Aí, assim, né? Terminou com 30 minutos de atendimento, achei muito estranho, falei, chama lá tua esposa. A esposa chegou, história completamente diferente, e ela fala, doutor, ele te falou que ele pegou uma arma e colocou na cabeça dele, na frente de todo mundo. Não. O cara precisava de ajuda, né? Não falou. Não falou. Eu, obviamente, não recriminei, também não expus ele na frente dela, né? Não falei, não falou, meu Deus, cara, como é que tu... Não falei nada disso. Peguei e falei, não, a gente já conversou um pouco sobre isso, tudo, pra ele criar confiança também. Depois ela foi embora e ele se abriu bem mais. Agora, é difícil, esse cara claramente não queria, não foi atrás de pedir ajuda, mas ele precisava muito. Tem como falar que ela não estava certa em marcar esse atendimento? Não tem como, né? Não tem como. Varia de caso a caso. É complexo. Complexo. Então, o que eu falo de forma geral, não para as esposas. Porque o nosso público, 90% é feminino. Né, então, para as esposas, né? Não tentem enfiar a goela abaixo no marido, que ele precisa de ajuda.
Sim. Agora, não hesite em buscar se a coisa for muito óbvia. Uhum. Há critérios onde é muito óbvio que a pessoa precisa de ajuda. Pensamento de morte, pensamento ou qualquer tipo de ameaça de morte, número 1. Uhum. Alucinação. O que é alucinação? É ver coisa que não existe, ouvir coisa que não existe. Delírio, o que é delírio? É você acreditar que tá todo mundo te perseguindo. É você acreditar que, sei lá, você é melhor, maior que todo mundo, né? Que, sei lá, o William Bonner tá apaixonado por ti, né? Coisa que não fica aí. Não sei se você já viu, eu já vi muito. Né? Delírio, alucinação, pensamento de morte, uso de drogas. Uhum. Uso de drogas, tá certo? É realmente uma coisa que precisa. Pessoa, o cara ou a mulher, né, que de tanto trair, de tanta relação extraconjugal, tá pegando infecção sexualmente transmissível, tá certo? Então são casos assim, ou então a pessoa que tá depletando, tá acabando com todas as finanças da família. Uhum. São casos que ainda que a pessoa não queira, tem que ter ajuda. Sim. Né? Tem que ter ajuda. Tirando isso, é mais... Melhor coisa fica mais ele pedir ajuda. a coisa fica mais cinza, assim. Uhum. Vai de casa a casa, a maioria das vezes você pode ter um pouquinho de paciência, sim. Para que a pessoa não se sinta forçada e para que a pessoa mesmo queira. Uhum. É aquela velha história dos pais querendo empurrar a religião no filho, né? Muito melhor que o filho queira. Mas assim, também os pais não podem ficar omissos. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas pelo menos esses critérios são mais objetivos. Cadê aqui? E você costuma atender esposas que elas vão fazer a consulta com você para falar do marido? Existe isso? Sim, claro que existe. Isso também, né? A mulher recebe muito. Né? É muito comum. E eu vejo também muitas vezes como um pedido de socorro, né? Um pedido de não tô sabendo lidar com isso, me ajuda a lidar. Mas ainda assim não adianta forçar uma terapia. No caso de, né, eu acho que foi bem esclarecedor o que você falou. Que sinais olhar, né, observar para levar para um médico, né? Mas eu vejo até tem casos que eu atendo, não sei se você também tem muito isso, mas esposas de policiais. E aí eles não querem ir no psiquiatra porque eles têm medo de perder o porte de arma. Sim, e porque existe também um estigma muito grande dentro da polícia, né? Mas precisa. Policial que não tá bem, meu amigo, o tanto de besteira que eu já vi acontecer, o tanto de coisa que eu já vi acontecer. Imagina, eu já vi esse caso, tá? Um policial que tá com delírio, lembra a terceira coisa, delírio de que tá todo mundo perseguindo ele. Eu já vi policial pegar o carro da polícia e avançar em 2 pedestres que não estavam fazendo nada, entendeu? Sim. O policial que tem porte de arma, bipolar, tá deprimido, mas ao mesmo tempo tem muita energia, pega num pico de energia. Sim. Melhor ir pro médico, né? Como convence o bichinho, né? É complexo. E a pessoa que vai atender tem que ter muito tato. Sim. Tem que olhar assim. Porque senão acaba... Sim. Quebra o vínculo, quebra a confiança. Não adianta, meu Deus. Sim. Mas agora pegando coisa mais leve, né? Claro que sim, né? Tem mulher que entra assim só pra falar mal do marido. Aí tem que olhar assim. A terapia dela é terapia falar. Tua. Tu que tem que melhorar. Não podemos falar que não é divertido, né? O nosso trabalho, às vezes, apesar das tristezas, às vezes é bem divertido. E o que eu ia te perguntar mais? Eu ia te perguntar da traição, para a gente terminar também, para não ficar muito tempo. A traição se torna um vício também? Não. Traição é vício moral, né? No máximo. É vício moral. Não tem nada químico. Tem nada? Quer dizer, vamos lá. O que é diferente na traição? A adrenalina, né? Isso eu ouço falar muito. As pessoas ouço falar. Graças a Deus, né? Assim, eu nunca experimentei, mas assim, né? As pessoas que traem o marido, traem a esposa, falam que tem uma adrenalina
é um palpitar de coração, é aquela coisa assim, do estar fazendo um errado, da própria coisa sexual mesmo que existe, né? Que é muito bom, né? Bom mesmo, assim, a pessoa se sente bem com aquilo. Mas não é vício, né? É vício, sei lá, é vício na mesma medida que... Deixa eu ver aqui um exemplo. É vício na mesma medida que é vício pedir iFood toda sexta-feira, um combo de hambúrguer com 2 milkshakes. Sim, é o cavalo fraco, né? O cavalo do combustível. Exato. É só uma coisa que, sei lá, a pessoa tá habituada a fazer, que basta ela deixar de fazer. Entendeu? Para aí, entendeu? Essa desculpa não cola. Não, eu tenho paciente que, meu fraco é mulher. Não, calma aí. Você é ser humano, entendeu? Você é ser humano. Quer dizer que tu não tem a capacidade de deixar a calça onde ela tá. Então, calma aí, entendeu? Peraí, vem com outra pra cima de mim. E a pessoa parece que é verdade, né? Exato, às vezes ela precisa só dessa pergunta, né? Ué, mas você é bicho? Né? E aí se liga de que não é. Mensagem final. Deixa uma mensagem final, né? O que você orienta? Eu acho que vale a gente falar com essas esposas que têm maridos que passam por vícios. Sim. O que você recomenda, além da paciência que a gente já falou? Esposas que têm maridos que passam por vício. Veja se você quer ficar com ele mesmo, tá? Quer ficar com ele? Show. Sim. Não quer? Ninguém te impede. Não tô falando de moral, não tô falando de catolicismo. Agora, se quer ficar com esse cara, assume. Chupa essa manga. Para de reclamar. Faz a coisa direito. Faz a coisa direito, porque ninguém tá te obrigando a isso. Você tá optando com a sua liberdade individual. Mas e as crianças e a minha vida financeira? Tudo se dá jeito. Tudo se dá jeito. Tudo se dá jeito. Ainda que você tenha todas essas coisas aí, você tá optando por ficar com ele. Mas vai ficar muito difícil. Escolha seu difícil. Escolha seu difícil, entendeu? Escolha seu difícil. Veja se você quer ficar com essa peça mesmo, número 1, tá certo? Número 2, quer ficar? Paciência. Não reclame. Oração. Vai ter que rezar dobrado agora por você e por ele. Sim. Eu não tô brincando, tá? Não tô brincando. Se faz um texto por dia, tem que ser 2. Se vai à missa, né? Pode ir a 2 missas no dia também, não tem problema nenhum. Né? Máximo 2 missas por dia. Vai ter que fazer, sei lá, vai pra academia. Faz 15 minutos de esteira, tem que fazer 30 de mortificação por ele, entendeu? É isso aí. Não tem outra coisa. Vai ficar 2 dias sem comer doce. Tem que ficar 4, 5 por ele. É a oração. A oração é a coisa que... A maior diferencial. Sem brincadeira. Sim. A maior diferencial. Porque a forma como Deus age não tem muita explicação. E terapia. Precisa de terapia para compartilhar isso com outra pessoa. Né? Porque é um fardo muito pesado, né? É difícil que a mulher ou que o homem que esteja passando por essa situação tenham recursos próprios para lidar com isso sem a ajuda de um profissional. Muito difícil. É muito difícil que o cara tenha a consciência tão bem formada, tenha um eu já tão bem construído, uma personalidade tão robusta, a ponto de aguentar, né, de tancar, como diziam os jovens, um marido ou uma mulher viciados sem a ajuda de uma outra pessoa. Né? Não estou falando nem da pessoa em si, de Jesus. Eu estou falando de outra pessoa, ser humano comum. Sim. É muito difícil mesmo. Então, é isso, paciência. E nem é puxando a sardinha, né? Puxando pro nosso... É porque realmente a gente sabe o quanto é difícil e disponibilidade para ajudar, né? Então, por que não? Né? Não, 100%. Assim, não é todo mundo que vai precisar. Existe aquele 0,1% de pessoas que estão casados e o cônjuge começa a fazer besteira, mas esse 0,1% é tão bem formado já, tem vida espiritual sólida, trabalha bem, tem um eu bem formado, não tem vícios, tenta viver uma vida moral, que a terapia não vai ser necessária. Não vai ser necessária. Ele vai ter ali o jeito espiritual dele, vai se confessar, vai comungar, vai rezar e vai tocar a vida. Vai sofrer sim, mas porque os afetos são humanos, né? É bom que tem afetos. Mas
não vai ser tanto a ponto de realmente precisar de uma ajuda. Agora é a minoria da minoria, é a exceção da exceção. Não se sinta mal se você não mas assim, inclusive. Exato, exato. Oh, tem uma pergunta. Tem? Patrícia, tenho pacientes com maridos TDAH e que traem. Não tem relação à busca dopaminérgica? Papinho. Muleta, tá? Muleta. Agora pronto. É porque falta dopamina. Eu preciso achar minha dopamina nos braços de outra morena. Pelo amor de Deus, tem não, tá? Tem nada a ver. Não caiam nessa, né? Vício moral mesmo. Pessoa moral, só isso, né? Tem muito o que fazer. É triste, né? A gente dá risada porque é triste. Mas assim, essa pergunta, eu não tô rindo da Patrícia. Isso aí é uma coisa que é falada. É porque, exato. Isso é falado. E eu já vi gente falando disso. Eu já Sim. ouvi pessoas relevantes falando disso. Não tem, a gente não é lixo, pô. A gente não é lixo. Busca dopaminérgica. Sei lá, meu filho. Sei lá, tem mil coisas que tu pode fazer. Tu pode optar por, sei lá, passar 15 horas jogando videogame. Não que seja bom, não tô falando pra você fazer isso, mas só pra falar, tu não precisa ir pra um prostíbulo pra ter a busca dopaminérgica. Entrar no Tinder, entrar em um aplicativo de relacionamento, dei match, minha dopamina tá aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é falta de vergonha. Essa mensagem é para as mulheres, sabe? Exato. Fiquem atentos nessas desculpas, por favor, não comprem. Né? Mas tenham misericórdia quando for um caso de doença realmente, né? E tentem ajudar. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Mauro, pelo papo, adorei. Flávia, conta comigo se você precisar também. Não sei se... Aqui não está aparecendo pergunta para mim, acho que não... Mas eu vou deixar sempre deixo essa sugestão no fim das lives. Se você está assistindo essa live depois e tiver alguma pergunta, coloca ali nos comentários que eu tento responder. Se Mauro também, se eu não souber responder, peço ajuda do Mauro e vamos embora que a gente está aqui para ajudar. Obrigada, Flávia. Obrigado pelo convite, de verdade. Boa noite a todo mundo que está vendo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, com Flávia, deixa comentário aqui, tá certo? E é isso aí, mulher. Vamos pra frente. Vamos ajudar mais gente. Vamos conversar outras vezes também, viu? Tô aqui. Só me chamar. Fica bem. Valeu, minha amiga. Se cuida. Fica com Deus. Tchau, gente.